Esse vídeo começa com o Nair dizendo que essa garota definitivamente faz o tipo dele. Ele pergunta como ela vai, fala que gostou do cabelo dela e pergunta qual o nome dela. E também pergunta se ela não quer falar, mas ela diz que não tem nome. Ele pergunta por que ela é tão rude e fala que o nome dele é Nair. Ele pergunta qual o nome dela e mais uma vez ela diz que não tem nome. Ele pergunta se ela não tem e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que ela é bonita, mas que não demonstrou nenhum interesse e diz que tudo bem. Ele pergunta e aí, e ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que é dele e mais uma vez pergunta e aí. Ela pergunta como ele está, ele fala que está bem e pergunta e aí. Ela fala que ele estava tentando falar com ela, ele fala que estava, mas que não está mais. Ela pergunta se não está e ele fala que não mais. Ela diz que claramente ele estava interessado nela, mas ele fala que ela não estava. Ela fala que mudou de ideia, ele fala que ele também mudou de ideia. Ela pergunta se é verdade e ele fala que sim. Ela fala que ele não precisa agir assim, mas ele fala que acha que sim e diz que ele vai nessa. Ela pede pra ele esperar e ele pergunta esperar pra quê? Ela diz que está tentando falar com ele e ele pergunta por que só agora e por que ela mudou de ideia. Ela fala que não sabe e diz que só está tendo um dia ruim. Ele pergunta se ela está tendo um dia ruim e ela diz que sim. Ele pergunta se só porque ela está tendo um dia difícil. Ela não quis falar com ele, não quis dizer o nome pra ele e não quis agradecer o elogio que ele fez. Ela diz que o humor dela mudou e que o clima mudou. Ele pergunta se o humor dela mudou e quando ele vai ouvir um pedido de desculpas dela. Ela fala que basicamente ela já pediu desculpas pra ele, mas ele diz que não e fala que isso não foi um pedido de desculpa. Ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta entrar pra quê? Ele fala que ele nem a conhece, nem sabe o nome dela e pergunta como ele vai deixar ela entrar no carro dele. Ela pergunta como ela vai conhecê-lo e ele fala que não deixa estranhos entrarem no carro dele e pergunta se ela sabe o nome dele. Ela fala que não sabe e ele pergunta como ela vai entrar em um carro de um estranho. Ela fala que ele não parece ser uma pessoa ruim. Ele pergunta se ela sabe o nome dele e como ela fala que não sabe, ele fala que ela nem sequer sabe o nome dele. Ela fala que não ouviu, ele fala que ela não ouviu porque ela estava muito ocupada ou ignorando. Ele fala que ela quer entrar no carro dele, mas ela nem sequer sabe o nome dele. Ela fala que só está tendo um dia ruim. Ela pede para entrar, mas ele fala que nem sabe o nome dela e pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é, e ele pergunta qual o nome dela, e ela diz que o nome dela pode ser qualquer coisa. Ele pergunta da onde ela é, e ela fala que é da Califórnia. Ele pergunta quanto tempo ela mora ali, e ela diz que tempo o suficiente. Ele pergunta se ela é comediante, e fala que não está gostando das respostas dela. Ela pergunta por que não, e ele fala que não gosta desse tipo de jogo. Ela fala que vai parar com isso, e ele diz que não gosta de perder o tempo dele. Ela fala que também não gosta de perder o tempo dela, e ele pergunta para onde ela estava indo e ela fala que só estava indo dar uma caminhada. Ele pergunta se é verdade, ela fala que só saiu para tomar um ar fresco. Ele pergunta se ela mora ali mesmo e ela diz que há 2 quarteirões dali. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não, mas fala que está procurando. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela diz que tempo suficiente e começa a rir. E em seguida também diz que tempo suficiente até ele aparecer. Ele fala que entendeu, diz que ela está jogando e pergunta se ela gosta de jogar, mas ela diz que não e fala que não está jogando com ele. Ele fala que não gosta de jogos e ela diz que ela também não gosta de jogos. Ela pergunta se ela pode entrar e ele fala que ela pode entrar, mas só se for para ela não fazer ele perder o tempo dele. Ele fala que para ele ficou muito claro que ela gosta muito de jogar. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ele pede para ela falar um pouco sobre ela. Ela diz que tem 25 anos, que ela é uma garota caseira e que ela está procurando um homem provedor. Ela fala que está procurando um homem provedor e ele pergunta o que ela quer dizer com isso. E ela diz que simplesmente é alguém que cuide dela. Ele fala que entendeu e ela diz que está procurando um homem de negócios porque ela também é uma mulher de negócios. Ele fala que gostaria de entender porque assim de repente ela voltou
pra falar com ele. E ela fala que voltou porque ele parece ser um cara legal. Ela fala que também gostou do estilo de vida dele e ele pergunta se ela voltou porque ele tem um carro legal. E ela diz que com certeza passa uma boa impressão. Ele pergunta se ela resolveu voltar porque ela o viu entrando nesse carro. E também pergunta se foi o carro dele que a fez mudar de ideia. Ela fala que talvez e ele diz que prefere a sinceridade e pergunta se foi ou não pelo carro dele. Ela fala que não dá pra dizer que ela voltou só por conta do carro dele porque ela também gostou dele. Ela fala que não dá pra dizer que foi só por conta do carro dele porque não foi esse o único motivo. Ele pergunta qual o outro motivo e ela fala que desde o começo ela gostou dele. E fala também que desde o começo ela o achou um cara legal. Ele fala que se ela voltou pensando que ele iria prover pra ela, ele pode garantir que isso não vai acontecer. Ela fala que de qualquer maneira ser o provedor é o papel do homem. Ele diz que isso fala muito sobre a personalidade dela e ela diz minha personalidade? Ele fala que sim. Ele fala que já ouviu o suficiente e diz que ela pode sair e ela fala que tudo bem. Ela fala pra ele aproveitar o carro sozinho, ele fala que vai fazer isso e deseja um ótimo dia pra ela. O Nair começa dando um oi e fala que gostou do piercing dela. Ele tenta se apresentar, mas ela diz que não e fala que tem namorado. Ele pergunta se ela tem namorado e fala que ele lamenta em saber disso. Ele diz que ela está andando ali sozinha e ela pergunta o que isso tem a ver. O Nair fala que ele a fez andar sozinha e que se fosse ele, ela não estaria andando a pé. E depois que ela diz que ela vai encontrá-lo, ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que não vai dizer o nome dela e ainda assim ele tenta pedir o número dela, mas ela fala que não vai dar o número pra ele. E ele diz que respeita isso. Ela fala que não pode ter nenhum amigo e mais uma vez ele fala que respeita isso. Ele fala que ela tem um namorado e diz que tudo bem. E quando ele a vê, ele fala, uau, como as coisas mudam rápido, não? Ela fala que voltou e ele pergunta e aí? Ela pergunta se ele quer dar uma carona pra ela e ele pede pra ela esperar e fala, calma aí, você quer uma carona, mas você tem um namorado? E depois que ela diz que sim, ele pergunta por que ele faria isso. Ela fala que pensou que ele fosse um motorista de Uber e ele fala que não está afim de brincadeira e fala que ele vai nessa. Ela fala que eles podem ser amigos, mas ele fala que não está afim desse tipo de jogo. E fala que se ela tem um namorado, ele respeita isso. Ela pergunta por que ele mudou de ideia assim tão rápido, ele fala porque ela tem um namorado. Ele pergunta se o namorado dela não vai se importar e ela fala que eles podem manter isso em segredo. Ele pergunta o que realmente ela quer e ela fala que ela gostaria de conhecê-lo. Ele pergunta se ela quer conhecê-lo e se ela tem certeza e ela diz que sim. Ele pergunta se ela realmente quer conhecê-lo ou se é só por conta do carro dele. E ela diz que realmente ela quer conhecê-lo. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele pede para ela dar a volta. Ele pergunta o que ela estava dizendo, ela fala que eles poderiam dar uma volta, mas ele fala que ele é o tipo de cara mais caseiro. Ela pergunta onde ele trabalha e ele fala que trabalha em casa. Ele pergunta se ela está pensando em trair o namorado dela ou algo do tipo, mas ela diz que não. Ele pergunta então qual o sentido dessa conversa deles dois. Ela fala que eles podem ser amigos e que tudo começa com uma amizade. Ele fala que ela está querendo mais do que uma amizade e que isso não vai acabar bem e diz que ele vai nessa.